Vamos lá! Ontem eu fui na loja da Apple no Morumbi e isso me despertou para falar sobre duas estratégias de vendas. E uma estratégia, eu digo que ela é quando você investe energia, entenda energia como energia mesmo, inteligência, planejamento, financeiramente, você investe na autoridade, no reconhecimento. E existe uma outra estratégia, e normalmente, se você não usa uma, você é obrigado a usar outra, e essa que é a grande sacada ou o grande problema. Eu chamo de você investir a energia no PDV. E para quem não trabalhou aí na área de varejo, PDV nada mais é do que o ponto de venda. Independente se esse ponto de venda, o local onde você vende é físico, uma clínica, um escritório, uma loja, ou se ele é online, não importa. Ali é o PDV, onde acontece algum tipo de estratégia de venda. Legal. Vou dar o exemplo de uma empresa que eu já passei, uma multinacional na área de telefonia, e claramente, eu não sei se por erro ou se por estratégia, não conseguiu uma estratégia de energia na autoridade, no reconhecimento, por consequência, teve que usar uma estratégia de energia no PDV. E aí, Fábio, Fábio, me dá um exemplo de que é uma estratégia lá no PDV. É quando você coloca muita pressão ou incentivo na ponta de venda, né? Ou seja, no ponto de venda. Basicamente é na equipe de vendas. Existem algumas formas de você fazer isso. Consciente ou inconscientemente, você pode fazer isso. Então, basicamente é o seguinte, imagina um cenário onde você coloca uma remuneração variável altíssima para a equipe de vendas, para toda a escala de equipe de vendas, vendedor, supervisor, gerente, não importa o que, ou para sua recepcionista, não importa, para o seu atendente você coloca uma remuneração. Fábio, o que você considera uma remuneração alta para o ponto de venda? Olha, a média de mercado varia aí em torno de até meio salário mensal. Então, um exemplo qualquer, se a pessoa tem um salário de R$ 1.000, ela pode ganhar, se ela atingir as metas dela, R$ 500. Então, ou seja, R$ 500 representa lá meio salário dela. Então, uma estratégia que eu considero forte, né, no ponto de venda é quando você dá uma remuneração variável que chega a um salário, a chegar a 2 salários, a 3 salários. Ou seja, a pessoa tem de salário, R$ 1.000 de salário, por exemplo, podia ser 10 mil, não importa. Ela tem 1.000 de salário, mas a remuneração variável pode dar mais 1.000, 2.000 ou 3.000 para ela. Ela ganha muito mais de remuneração variável. Esse é um exemplo de você usar uma estratégia na ponta de venda. Legal, um outro exemplo que não envolve a questão financeira, salarial. Reconhecimento. Então, olha, a equipe, o vendedor, o supervisor, o gerente, não importa o que, a recepcionista, o atendente, que atinja a meta de vendas, porque a meta de vendas pode ser um mínimo de tudo que é importante dentro da empresa. Então, a meta de vendas ele bateu, aí ele vai almoçar com o proprietário, com o diretor, se for uma grande empresa, com o presidente, então ele é promovido. Então, é um exemplo de incentivar fortemente a ponta de venda. Um outro exemplo que não envolve financeiro, ele ganha uma viagem, vai para o melhor vendedor, os melhores, não importa, supervisores, vai para a Disney, vai para a Grécia, vai para a Rússia, não importa. Então, você está colocando, ou seja, incentivo e pressão fortíssima lá na ponta de venda. E, naturalmente, tem a questão da pressão que não é nada. Olha, quem não atingiu especificamente aquela meta é demitido, tá? Então, quando você faz isso, tem situações positivas, mas também tem negativas. Quando você força demais na estratégia de ponto de venda, você tem aquela equipe que para o cliente é a equipe chata. Você entra naquele ambiente, venda em si, o tempo inteiro, vendendo, você não quer tratar de outro assunto. Isso também gera problemas de atendimento. Então, a equipe está tão focada na venda que ela abandona os outros pontos que não estão na meta de vendas, mas que são fundamentais, que faz parte do trabalho dela. Vou dar um exemplo real lá em telefonia. O vendedor só quer vender ali para o cliente um plano, mas ele não quer fazer um trabalho de trocar um chip que deu defeito, de gerar uma segunda via para o cliente, ele fala que o sistema está fora do ar e etc. Vários vendedores, fazendo coisa errada. Por exemplo, geram fraudes com medo de ser demitido ou para ganhar a remuneração variável, geram fraudes, né? Ou seja, então são problemas que tem a usar a estratégia de venda. E basicamente você tem que ser aquele vendedor chato. Legal. A outra estratégia, que é a estratégia de
de gastar energia na autoridade, e aí me lembrou falar isso porque é o exemplo claro da Apple, tá? E eu vou falar de Apple, mas serve para um negócio de vender coco para qualquer coisa. Então é o seguinte, você entra dentro da loja da Apple, eu estava lá por 2 dias, eu tive que ficar um bom tempo ali dentro, e você tem lá, sei lá, na Apple Morumbi ali você tem, deve chutando baixo, umas 100 pessoas na equipe ali, a loja é gigante, ninguém está te abordando com venda. Ninguém está tentando te vender. Eu tô ali, o máximo que eu tive de abordagem perceberam que eu estava vendo uma aula que estava tendo ali de fotografia, que a Apple mesmo dando uma aula, eu estava ali por fora, porque eu estava esperando arrumar o meu aparelho, eu estava na garantia, eu só olhei, aí ele só me abordou, o senhor não gostaria de sentar aqui para participar da aula? Estou vendo que o senhor está assistindo. Tudo bem, eu tenho que esperar, quero sim. Aí, para isso, ninguém me abordou, você quer comprar outro produto da Apple? Nada disso. Então, claramente, é um exemplo apenas, é uma empresa que ela coloca o investimento dela em autoridade, em reconhecimento da marca, independente se a sua marca seja uma marca comercial como Apple ou seja o seu nome. Eu dou sempre esse exemplo, que é o nome que eu inventei, MESI Advocacia, MESI Contabilidade, MESI Odontologia, ou o seu próprio nome, Doutor Roberto MESI, sei lá o quê. Então não importa o que você chama de marca. Quando você gasta, ou seja, energia, investimento, reconhecimento, estratégia em autoridade, você não precisa gastar em venda. Você não precisa fazer pressão, incentivo na venda, porque todo mundo chega lá querendo comprar. Você não precisa forçar lá na Apple venda. Nenhum vendedor lá força a venda. E, consequentemente, como ele não tem essa meta de forçar a venda, todo o resto é exemplar. Por quê? Porque ele vai te atender, ele não tem essa pressão por venda, ele vai te atender, etc. E não tem vendedor chato. Então, independente se é para você ou para sua equipe, não tem para onde você fugir. Ou é uma coisa ou é outra. Se você não investir, e eu vou explicar o que é basicamente investir, o que eu estou chamando de energia. Se você não investe na sua autoridade, no seu reconhecimento, quase que por obrigatório você vai ter que investir no ponto de venda. Então, toda vez que você não investe aqui na autoridade, significa dizer que lá onde você vende, na sua clínica odontológica, médica, lá no seu escritório de advocacia, onde quer que seja, você tem que tentar fazer né, ou seja, forçar uma venda, ou você fica ali inconscientemente tentando vender, mesmo sem estar percebendo, porque você depende daquilo. Se você não investiu lá, você tem que investir aqui. E o que eu quero te dizer é o seguinte: você pode usar uma outra estratégia. Se você usa uma estratégia, exemplo, né, desse exemplo Apple, onde você investe na sua autoridade, no reconhecimento, você não precisa usar lá. Significa dizer que você não precisa ser um vendedor chato. Quando as pessoas vão te procurar, não é que você vai ser snob, óbvio, você não pode passar essa linha da arrogância, de jeito nenhum. Mas em nenhum momento está lá, passa pelo seu olhar, pelo modo de você falar, no discurso que você usa, no script, não passa nada sobre a tentativa de venda, porque de fato você não está preocupado. Como você investe tanto no reconhecimento e na autoridade, as pessoas vêm comprar de você. Elas querem mais comprar do que você quer vender para elas. É um conceito que eu uso muito, né? É uma excelente estratégia, ou seja, a pessoa ela deseja mais comprar o meu produto do que eu vender para ela. Óbvio que eu não posso falar isso e nem usar uma postura de arrogância. Eu falar isso, você é arrogante, óbvio. Então, é a postura, verdadeiramente ela perceber que eu quero atendê-la muito bem, eu desejo que ela compre o meu produto, mas eu não fico tentando vender, eu não sou chato. Então, se você não quer ser chato, você precisa decidir essa estratégia. Então, Fábio, fala um exemplo de investir na autoridade. Se você, na atual data, não investe, né, ou seja, em aprender, em ter conhecimento sobre como que eu faço conexão digital, não importa o nome que você usa, conexão com pessoas digital, marketing digital, não importa. Se você não aprende, e marketing digital não tem nada a ver com você criar um site ou criar uma página lá no Facebook ou um perfil comercial no Instagram. Isso não é absolutamente fazer marketing. Isso é o 0,1%. Os outros 99,9% tem um monte de coisa que você precisa aprender. Então, se você não investe tempo, dinheiro em autoridade, reconhecimento, você vai ter que investir. É isso que você precisa fazer. Valeu, pense o que você vai fazer. Ou você vai usar a estratégia de ponto de venda, ou você vai usar uma estratégia de reconhecimento de autoridade. Valeu, tchau!